Olá, eu sou a filha mais nova do Alberto e hoje eu vim compartilhar um pouco sobre a minha experiência com viagem missionária. Na minha igreja existem 2 médicos que estão sempre à frente dos projetos, juntamente com o pastor. Nós fazemos 2 vezes por ano, normalmente em março e setembro, viagens para Amazonas ou para o norte do Brasil. Em 2017 eu tive a oportunidade de ir para o Amazonas, juntamente com a Igreja Presbiteriana de Manaus e uma parceria com uma universidade americana. Juntos, nós passamos 12 dias morando num barco que a própria Igreja de Manaus disponibilizou, onde não só era a nossa moradia, mas também eram os consultórios médicos. Nós passávamos a maioria do tempo viajando de noite e cada manhã estávamos numa aldeia diferente. As pessoas da aldeia entravam no barco para receber consulta médica, onde tinham pequenas cirurgias, onde podiam fazer o exame dentário. Enquanto isso, quem não era da equipe da saúde descia do barco e fazia algum projeto social pela aldeia. Normalmente a gente pintava igrejas, pintava escola, fazia visitação nas casas, falava do amor de Deus, além de trabalhar com crianças, contando um pouquinho mais sobre Deus e fazendo algumas brincadeiras. Normalmente, no final de cada dia, nós reunimos aquelas pessoas da aldeia, a gente fazia um culto junto com elas, ou dentro do barco, ou em alguma estrutura da própria aldeia, se tivesse estrutura, por exemplo, de um colégio. Na verdade, muitos são analfabetos, principalmente adultos e idosos. As crianças que têm oportunidade de estudar em muitas aldeias, na verdade, elas recebem a mesma professora para diversas idades. Então, crianças de 7, 10, 15 anos estão no mesmo espaço recebendo orientação de um mesmo profissional. Após o culto, nós tínhamos o horário muito fixo para voltar para o barco, em torno das 5, 6 horas, porque era o horário que tínhamos que estar bem protegidos, porque nessa região, a partir desse horário, jacarés apareciam. Então as próprias pessoas tinham que estar em casa e nós no barco. Em algumas regiões ainda existiam pequenas estruturas, luz, escola, mas a maioria são pessoas muito carentes, não só de estrutura de saúde, mas também de atenção, de amor. Então, cada vez que o barco parava em algum lugar, as crianças já vinham correndo abraçar a gente, já queriam entrar no barco, queria conhecer todo mundo. E na hora de ir embora sempre era difícil de se despedir. Normalmente essas pessoas acabam sendo atraídas para o barco ou para receber consulta médica ou para ganhar algo. Nós oferecemos escova de dente, pasta, produtos de higiene pessoal, além de material escolar, brinquedos para as crianças. É isso que chama atenção. Mas a nossa oração é que através disso nós possamos falar do amor de Deus e que elas possam ser impactadas realmente para entender que além de cuidar do físico, da saúde, nós também estamos preocupados em cuidar do espiritual de cada uma delas. A Igreja Presbiteriana de Manaus continua os projetos, eles têm algumas pequenas igrejas nesses vilarejos e eles durante o ano todo
procuram estar presentes, dando apoio aos missionários que ficaram por lá. A minha igreja aqui de São Paulo possui uma igreja filha na região do Amazonas e também de vez em quando a gente consegue fazer contato com esse missionário e prestar alguma ajuda. Ano passado tive a oportunidade de fazer mais uma viagem missionária, só que dessa vez para o norte do Brasil, uma cidade que chama Afuá. Nessa cidade não tem asfalto, não tem carro, você só chega de barco e as pessoas percorrem toda a cidade usando bicicleta. As ruas são feitas de madeira em cima da água, como se fosse uma palafita. Parecem pequenas pontes. Me preparei para trabalhar com as crianças nessa viagem. Separei histórias, atividades e brincadeiras. Nós montamos vários escritórios usando a base da MEAP. MEAP é Missão Evangélica de Assistência a Pescadores. Lá em Afuá eles têm uma escola grande onde recebem as pessoas daquela cidade. E naquela escola nós montamos alguns consultórios. Porém, quando eu cheguei até o local, me pediram para ficar chamando números, organizando quem entrava e quem saía dos consultórios. No primeiro momento, eu confesso que fiquei bem triste, decepcionada, porque eu tinha me preparado tanto tempo, comprado material para trabalhar com as crianças e de uma hora para outra eu ia ter que simplesmente chamar números. Número 1, pode entrar no médico. Número 2, aguarda um pouco. Mas Deus sabia direitinho o meu local. Durante aquele período eu percebi que Deus queria exatamente que eu estivesse naquele lugar, chamando números. Porque foi através daquele trabalho que eu tive a oportunidade de conversar com todas as pessoas. Porque cada um que recebia um número tinha um tempo antes de entrar no consultório. E era nesse tempo que eu conseguia falar do amor de Deus. Mesmo quando não entendemos o propósito de Deus, Ele nos mostra que os seus planos são perfeitos. No começo eu realmente fiquei triste por não ficar com as crianças, mas no final eu sabia que Deus queria que eu estivesse realmente ali chamando números, porque foi uma oportunidade única de estar mais próximo das pessoas da cidade e dos médicos. Normalmente essas viagens duram de 8 a 15 dias, porque demora muito para chegar até o local. De Manaus, por exemplo, até a região da Amazonas, demora horas de barco. Tem alguns locais que nem o barco chega, é mais fácil você chegar de avião. Por isso existe também uma missão chamada Asas do Socorro, que leva suprimento e missionários através de pequenos aviões. Quando eu voltei da missão, foi um pouco difícil voltar à realidade. Eu sou professora de educação física e trabalho num colégio, com alunos de 8 a 10 anos de idade. E durante as aulas é normal eles discutirem ou brigarem por coisas insignificantes, por lugar na fila, por quem escolhe primeiro o time para jogar um jogo. E às vezes no meio daquela discussão, logo após eu ter chegado de viagem, eu ficava me perguntando como que eu podia mostrar para eles que existem outras crianças no Brasil que estão sofrendo por coisas tão sérias, que passam fome, que sofrem violência e que mesmo assim ainda estão sempre sorridentes e alegres. O modo como eu trato os meus alunos hoje, o modo como eu vejo a realidade de outras pessoas, me mostra como eu tenho que ser grata a Deus por cada oportunidade que Ele tem me dado e como eu tenho que exercer a gratidão por tudo que eu tenho.